A sensação de liberdade que é até difícil de explicar. Eu me sinto livre. Você se sente livre? Me sinto livre. Os tratamentos para o vírus do HIV evoluíram muito nos últimos anos, mas a busca pela cura ainda desafia a medicina. Eu espero que ainda comigo, na minha era, a gente descubra a cura. Seria incrível, né? Um esforço que une médicos e pesquisadores em todo o planeta. Representaria avanços científicos em todas as áreas. Avanços para transformar a vida de milhões de pessoas infectadas pelo vírus. Todas as pessoas que têm HIV desejam em algum momento não ter mais essa infecção e não precisar mais tomar os medicamentos. Desde que os primeiros casos de HIV foram notificados há mais de 35 anos, 78 milhões de pessoas foram infectadas. 35 milhões morreram de doenças relacionadas à AIDS. Com o passar dos anos, surgiram novos remédios, mais potentes contra o vírus e com menos efeitos colaterais. Mas quando o assunto é vencer a AIDS, estamos diante do que parece ser um grande labirinto. Nos muitos caminhos buscando a eliminação da doença, uma das barreiras é que o vírus fica adormecido no corpo e depois volta a se multiplicar quando o tratamento é suspenso. Além disso, ele fica escondido em locais em que os medicamentos não conseguem chegar. Assim, fica mesmo difícil encontrar uma saída. Toda vez que a gente pensa no impacto hoje que a erradicação do vírus desses santuários, portanto, a cura para AIDS, seria um avanço muito grande no sentido de você poder erradicar isso na transmissão e, com isso, a disseminação da doença por todo o mundo. É aqui, nesse laboratório, na Universidade Federal de São Paulo, que há 4 anos um dos principais especialistas brasileiros desenvolve uma pesquisa com resultados até agora promissores. Ricardo Dias estuda o HIV desde os anos 80. Os estudos estão paralisados por causa da pandemia do coronavírus, mas até o começo do ano apresentaram resultados que o médico considera históricos. Os testes começaram sendo feitos em 30 pessoas divididas em 6 grupos. Foram usadas combinações variadas de remédios, além de uma vacina produzida com o DNA de cada paciente. A gente pegou pessoas que estavam tomando o coquetel e deu mais 2 medicamentos para elas. A gente sabe também que uma das barreiras é o fato do vírus ficar dormindo na célula. Ele fica latente. Então, na hora que você interrompe o tratamento, esse vírus pode acordar. E aí volta toda aquela quantidade de vírus no corpo da pessoa. Por isso que a gente não consegue curar. E aí a gente descobriu um medicamento que faz com que a latência seja interrompida de uma forma muito eficiente. 2 grupos apresentaram respostas impressionantes, mas um caso específico chama a atenção. Após o tratamento, o HIV não foi mais localizado, mesmo nos testes de alta precisão de diagnóstico. Eu esperava os resultados bons no grupo que a gente fez tudo, como de fato os resultados foram, no geral, muito melhores. Mas, especificamente, o que a gente achou nesse paciente, eu não esperava. O paciente que teve o resultado animador prefere não mostrar o rosto, mas, pela primeira vez, aceitou gravar entrevista. Ele descobriu a doença há 8 anos. Descobri porque saíram sintomas no meu corpo, umas bolas. E aí eu procurei fazer um exame que não tinha nada a ver sobre HIV. E foi um outro médico que pediu o exame de sorologia, até então eu não sabia o que era. Aí eu desconfiei no segundo exame que eu poderia estar contaminada. Como é que foi pra você descobrir o HIV? Desespero. No momento, assim, quando você descobre que você está doente, eu pensei realmente em acabar com a minha vida. Os medicamentos tradicionais trouxeram de volta a qualidade de vida. Já o novo experimento renovou a esperança. Há 1 ano e meio, ele parou de tomar todos os remédios e até agora está sem sinais do vírus no corpo. Eu fiz o teste rápido no posto de saúde com a minha médica pessoal do SUS também. E foi detectado que eu não tenho mais HIV. Eu me sinto livre. Você se sente livre? Eu me sinto livre. E os anticorpos dele começaram a diminuir. Então, aqueles anticorpos que a gente usa para falar se a pessoa tem infecção pelo HIV ou não,
eles estão diminuindo de forma progressiva, que é uma evidência de que o vírus pode não estar mais ali. Apesar dos resultados, o pesquisador acredita que ainda é cedo para falar em cura. Existe a possibilidade do vírus voltar nessa pessoa, por isso o monitoramento dele, até que a gente tenha algum instrumento melhor, vai ser de forma definitiva e muito próxima, porque no momento em que o vírus volte, a gente tem que tratar de forma pronta. Então, o que a gente sente é a motivação de continuar fazendo exatamente o que a gente fez de uma forma melhorada e com uma duração maior de tratamento. Até hoje, 2 casos de cura da AIDS foram reconhecidos pela comunidade científica. Em ambos, os pacientes passaram por transplante de medula e foram beneficiados pelos doadores após uma rara mutação genética contra o HIV. Timothy Ray Brown, conhecido como paciente de Berlim, foi o primeiro a conseguir o resultado. O segundo, antes conhecido apenas como paciente de Londres, revelou a identidade após um novo estudo reforçar que ele está sem o vírus há 2 anos e meio. Adam Castillejo nasceu na Venezuela e se mudou para Londres em 2002. A pesquisa brasileira agora aguarda a liberação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para ser ampliada para um grupo de 50 pessoas. O cronograma foi atrasado por causa do coronavírus, mas deve ser retomado em breve. A estratégia daqui para frente é testar os medicamentos que apresentaram os melhores resultados, combinados com a vacina personalizada. Mesmo ainda sem a cura, a medicina caminha e faz avanços e renova a esperança de que a cura pode estar logo ali. Com os novos medicamentos de hoje, a Thaís e o Rodrigo puderam realizar um grande sonho. E este sonho tem nomes: Olivia e João. A Thaís foi infectada pelo ex-namorado. Eu acho que para todo mundo que descobre como é uma doença ainda com muito estigma, eu acho que quando você pega o resultado é bem chocante assim, porque acho que você fica pensando no futuro, né? Desde 2018, a UNAIDS, ligada à ONU, considera que pessoas que têm a carga viral indetectável não transmitem a doença. É o caso da Thaís, que desde o diagnóstico mantém a disciplina de tomar os remédios. Casada há 5 anos, ela viu a família crescer. Acho que eu dou voz, né, para algumas mulheres que se escondem e também acho que com coragem, assim, quando você vê uma família que é super normal, com 2 bebês que são saudáveis, apesar de uma mãe HIV positivo. Meu marido não tem o vírus e a gente vive super bem, os bebês saudáveis, eu acho que você fala, poxa, eu também posso, uma mulher que está passando por isso. E você teve medo em algum momento? Não, acho que medo não, né? Você tem, acho que é uma ansiedade, assim. Como é que você vê os meninos hoje, assim? O que representa a paternidade hoje para você e também por esse processo da Thaís, né? Na verdade, eles são as minhas joias, né? Acho que a razão de tudo, assim, né? Do relacionamento, da vida, do trabalhar, do sonhar, é tudo por causa das crianças, né? Esperança para quem pensou ter chegado ao fim da linha. Hoje é gratificante, eu achei que eu não chegaria onde eu cheguei. Esperança também para os que tentam mudar a história. O senhor acredita que o senhor está no caminho para encontrar a cura da AIDS? O senhor acredita que o senhor já encontrou? Eu acho que a gente está no caminho certo, com uma perspectiva muito promissora.